Eu não vou pedir perdão por ontem não ter citado os santos que a igreja celebra no dia de ontem, porque eu também me enganei aqui com a data, tá bom? Mas hoje vou falar um pouco sobre os santos Cosme e Damião e vou tentar trazer um superficial e mínimo esclarecimento sobre essas duas figuras que causam um certo descontentamento por falta de informação, por ignorância e também por má vontade. Porque muitas pessoas fazem uma acusação à Igreja Católica dentro do âmbito idolatria, não é bem por ignorância, não é por desconhecimento de algo, de um tema importante, é por maldade. É por desonestidade intelectual. É porque se quer criar um cavalo de batalha contra a Igreja Católica. E por isso pega-se uma mentira, uma inverdade e transforma-se em uma pseudo-verdade. E muitas pessoas vão na enxurrada, deixam-se levar por uma mentira, por uma inverdade. Isso é um fato. Então, antes de, é tanto que não vou pegar nem a liturgia, os textos que a liturgia hoje se nos traz, porque é um assunto importante e já disse, de forma mínima, de forma muito desprovida da profundidade que o assunto requer, vou falar um pouquinho sobre este tema. Mas antes, é aqui que entrou o meu problema. Historicamente, a festa de São Cosme e Damião era celebrada em 27 de setembro. Hoje, historicamente, a festa de São Cosme e Damião era celebrada em 27 de setembro. Mas, devido a uma mudança no calendário litúrgico em 1969, a data foi alterada para o dia 27 de setembro. E o motivo foi a sobreposição com a festa que hoje celebramos, São Vicente de Paulo. Porque se crê que esta data é precisa e oficial. Ou seja, ele faleceu no dia 27 de setembro. Então, porque a igreja tem esta data como precisa e oficial, ela então fez o deslocamento. Ela colocou a festa de São Cosme e Damião para o dia 26, para um dia antes desse dia 27, que ela celebra São Vicente de Paulo. Bem, São Vicente de Paulo não precisa muito falar sobre ele. Basta dizer que ele queria que os seus discípulos, que os seus colaboradores, estudassem, se formassem, se capacitassem intelectualmente para cuidar dos pobres, para doar-se aos menos necessitados, porque ele entendia que os pobres
As pessoas marginalizadas, excluídas, elas precisavam de um tratamento adequado. Elas precisavam ser cuidadas, tratadas por pessoas que tivessem capacidades técnicas, científicas específicas. Porque para ele, os pobres, os doentes, eram pessoas especiais. Pessoas muito amadas por Deus. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o que ele tinha de melhor. Então ele entendia que os pobres, os necessitados, os doentes precisavam do melhor tratamento possível. Tanto no aspecto técnico-científico, como no amor cristão. Não bastava apenas eu ser formado em enfermagem, em medicina, qualquer outra que fosse a área da ciência, mas, sobretudo, que eu tivesse amor para aplicar aquela ciência que adquiri na esfera, no mundo acadêmico, para aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas necessitadas. Há muito a se dizer de São Vicente de Paulo, mas já é um dever de casa. É simples, né? Oh, que bom. Bem, vamos para o tema que me propus. Uma das questões que se impõem, que se estabelecem hoje, a respeito não apenas de São Cosme e Damião, mas de um modo em geral sobre as imagens católicas, as imagens de santos e santas veneradas na Igreja Católica, é exatamente o tema da idolatria. Os católicos são idólatras. Eles adoram imagens. Eles adoram ídolos. Só esta afirmação por si já é uma, vamos dizer, ignorância. Já é uma ignorância sem tamanho. Mas não esqueçamos que a ignorância também se constitui um pecado. Porque quando não queremos sair do patamar da ignorância, quando não queremos deixar a infantilidade, quando não queremos deixar de ser crianças, como disse São Paulo. Quando eu era criança, tudo que era de criança me era peculiar. Fazia parte de mim porque eu era criança. Eu precisava brincar, falar, tudo fazer como criança, mas quando deixei o tempo de criança, me tornei uma pessoa adulta, obviamente, a minha postura de criança ficou para trás. Então não esqueçamos que a ignorância, ela também se constitui um pecado, quando não quero deixar a ignorância de lado e buscar conhecer as coisas como de fato são. Tenhamos isto em mente. Mas a premissa que ergue-se diante do tema é este: os católicos são idólatras. Eles adoram imagens. E pior que isso, pior que eles adorarem imagens, as imagens dos santos católicos estão todas na Umbanda, estão todas no Candomblé. Aliás, quero aproveitar este momento e tem mais uma, meu querido, me perdoe. Não precisa de aplauso, não precisa de holofote, de nada disso. Tá? A minha felicidade não depende da aprovação deste ou daquele. A minha felicidade não depende da vaia deste ou daquele. Não. Eu vivo a paz e a felicidade além desses fatores externos que muitas e muitas vezes nada mais são que grandes mentiras para narcotizar, para embriagar muitas pessoas
que se deixam embriagar, narcotizar pelas glórias, pelos holofotes, pelos aplausos. Nunca esqueçamos que não poucas vezes, por trás de um grande elogio, está uma grande crítica. Então, por esse motivo, já antecipo, não precisa aplaudir. Vai aqui o meu abraço sincero e respeitoso para todas as pessoas que professam a Umbanda, o Candomblé, as religiões que têm raiz afro. Recebam o meu... Eu nunca esqueço. Há pouco tempo, fui convidado para fazer uma cerimônia fúnebre. Eu não sou padre, não posso presidir as exéquias, administrar as exéquias, mas sempre sou convidado para fazer cerimônias fúnebres nos cemitérios, nas capelas mortuárias. E lá estando, tratava-se de uma senhora que tinha uma projeção no meio onde morava, e ali estavam muitos irmãos, tidos como evangélicos, um termo que, repito-me, é equivocado diametralmente. O termo evangelho tem uma implicação enormíssima, mas não é o caso agora. Mas eles estavam lá, e eu fui convidado para fazer a cerimônia. E eles deviam ser um grupo de umas 10 pessoas. E quando eu cheguei, comecei, inclusive, o Jonatas, meu filho, já estava comigo, levou o violão. Nós cantamos, fiz o que era para ser feito. A filha dela que pediu para mim, para a gente cantar, que ela gostava de me ouvir cantar, de me ouvir falar, aquela coisa, enfim. Dei o meu melhor, fiz o que de melhor podia fazer. Inclusive, cantei alguns cânticos da harpa cristã. E aqueles irmãos que lá estavam, gostaram, viram que a coisa estava direitinho, inclusive a pregação que fiz estava muito centrada, muito fundamentada, mas não teve um deles que tivesse chegado perto de mim e me estendido a mão para dizer bom dia. Tudo bem? Eu via no semblante de cada um deles a aprovação, aquilo que eu estava falando. Tinha conexão, tinha raiz, tinha fundamentação bíblica, mas não houve um sequer que me tivesse estendido a mão. E nesse momento que eu ainda estava fazendo a cerimônia, chegou uma senhora, uma umbandista, e parece-me que ela é famosa e era muito conhecida da pessoa que faleceu. Ela sentou, ela e um rapaz com muito respeito, muito contrita. E quando eu terminei aquela celebração toda, ela foi até mim, me cumprimentou e perguntou-me se ela me podia abraçar, dar um abraço. Eu disse claro, e ela me disse quem ela era. E ela disse outra coisa, o senhor deixa, o senhor me permite. Gente, como é coisas assim que a gente fica passado. Comportamentos daqueles que a gente diz que estão perdidos, estão no inferno. Aquela mulher cheia de humildade e educação disse, o senhor me permite fazer uma prece, porque eu era muito amiga da... Eu disse, claro, minha querida, fique à vontade. E ela fez lá uma oração, muito diferente de mim, em um tom baixo, comedido, prudente, ajustando-se
ao momento e à circunstância? E depois que ela terminou, eu ainda cantei algumas músicas. E antes que ela fosse embora, outra vez ela me abraçou, com lágrimas nos olhos, e disse: o Senhor não imagina o bem que o Senhor fez para a minha alma hoje. Então, dentro deste exemplo, tenho outros para dar. Quero mandar um abraço carinhoso, o meu carinho e o meu respeito. Podemos não concordar em muitas coisas, no campo teológico, no campo da eclesiologia, da liturgia, mas vocês são seres humanos. E não poucas vezes vocês têm um comportamento extremamente mais respeitoso do que muitas pessoas que se dizem cristãs, que já são as donas do céu, que são repletas do Espírito Santo, que são repletas de Nossa Senhora, mas não sabe o que é amor, não sabe o que é respeito, não enxerga o outro, sobre o qual o Todo-Poderoso faz nascer o sol e cair a chuva. Do mesmo jeito que para aqueles que arrogam-se determinados níveis de santidade. Eu não posso falar, mas já foi para 16, está difícil o negócio. Mas eu vou tentar ser sintético. Não vai passar de 1 hora. Você já ouviu falar de Igbora? Você já ouviu falar de Igbora? É uma cidade da Nigéria considerada a capital mundial dos gêmeos. Estima-se que para cada 1000 nascidos vivos, há cerca de 558 pares de gêmeos. Informação bonita, eu não tinha, fui saber há pouco. Estima-se que para cada 1000 nascidos vivos, há cerca de 158 pares de gêmeos. Estou dizendo isto porque os santos que hoje celebramos, Cosme e Damião, eram gêmeos e médicos. E eles não cobravam pelos serviços que prestavam às pessoas. Mas em 303, durante as perseguições cristãs sob o imperador Diocleciano, eles foram presos, torturados e martirizados por serem cristãos, porém acusados de feitiçaria. O dia de Cosme e Damião transcende a distribuição das guloseimas, dos doces. Porém, esses santos católicos também são celebrados nas religiões de matriz afro-brasileira, como o candomblé e a umbanda. Por quê? Porque foram sincretizados. Uma tática de sobrevivência utilizada pelos escravos no Brasil. Proibidos de praticar suas crenças, disfarçaram suas divindades sob a imagem dos santos católicos. Muito cuidado. Muito cuidado quando dizer os católicos são idólatras. Muito cuidado. Os católicos adoram ídolos. Voltemos com esta. Proibidos de praticar suas crenças, disfarçaram suas divindades sob a imagem dos santos católicos. Não esqueçamos
que foram 5 milhões de pretos e pretas escravizados no Brasil, dos quais foi subtraído o direito de manter sua África ancestral. Foram 5 milhões de pretos e pretas que chegaram aqui nessas terras antes de nós para trabalharem escravizadamente sob as chibatas, para que hoje pudéssemos ter muito do que temos no território brasileiro. O escravo que não seguisse a fé católica era torturado. Você tem coragem de chamar a Igreja Católica de idólatra? De mãe das feitiçarias? De prostituta da Babilônia do Apocalipse? O escravo que não seguisse a fé católica era torturado. Eis porque optaram por uma estratégia de manutenção da sua fé. Quando olhavam para a estátua de Cosme e Damião em suas respectivas línguas, porque eram muitos os africanos, vindo de diversos países daquele continente, eles cantavam e rezavam aos orixás, Taiô e Querinde, ou Querindê, que eram os gêmeos nigerianos, enquanto os escravagistas acreditavam estarem venerando os santos católicos. Deu de entender? Nas imagens de Cosme e Damião, eles estavam venerando, rezando, adorando os seus orixás, aqueles gêmeos nigerianos. Mas os patrões, os senhores aqui, quando os viam diante das imagens de Cosme e Damião, achavam que eles estavam venerando Cosme e Damião, ou os outros santos católicos que foram sincretizados. Nesse horizonte, Santa Bárbara é Iansã, Cosme e Damião e Begis, São Jorge é Ogum, São Lázaro, Obaluaê, Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá. E Jesus Cristo é o orixá Oxalá. Você está vendo, queridos, a desonestidade intelectual? Você está vendo a desonestidade intelectual? Por exemplo, todo mundo fala de Nossa Senhora da Conceição com Iemanjá. Todo mundo faz essa associação. Eu fazia. Mas ninguém diz que o próprio Jesus Cristo, ele é reconhecido no meio como o orixá Oxalá. A isso ninguém fala. Não, aqui nós adoramos Jesus Cristo, mas lá no meio da Umbanda e do Candomblé é Oxalá. Desonestidade intelectual. É bom dizer que não foi a Igreja Católica que sincretizou os santos de matriz africana, do Candomblé, da Umbanda. E com todo respeito, foram eles que sincretizaram os santos católicos para que sobrevivessem na condição de escravos nesta terra, que ainda hoje
trata muitas pessoas na condição de escravas. Basta vermos este salário mínimo que um trabalhador ganha no Brasil. É vergonhoso diante da riqueza, das fronteiras brasileiras, do que produzimos no nosso Brasil, diante do dinheiro desmedido, incontável, que vai para pessoas que fazem de tudo para lá chegar. Inclusive agora, estamos prestes. É num nível um pouco inferior, mais baixo, mas é incrível a luta desproporcional, desmedida, que luta-se, o que se faz para chegar a ser um prefeito, um vereador, e quando chega no nível mais elevado um pouco, aí o bicho pega mesmo. É triste verificarmos que a Lei Áurea, se é que libertou os escravos, não libertou os brasileiros, porque continuamos escravos. Por mais que se faça, por mais que se diga que estamos fazendo, estamos evoluindo, mas é uma vergonha um trabalhador sair, muitos, 4 horas da manhã, pegando várias conduções, chegando em casa já de noite, tarde da noite, e se submeter a um salário tão desrespeitoso e tão humilhante que não dá para ele ter as 3 refeições mínimas que todo cidadão merece diariamente. Busquemos em São Cosme e Damião, em São Vicente de Paulo, baluartes, horizontes, um norte, para que possamos de fato viver a libertação que Jesus Cristo trouxe. Cosme e Damião foram martirizados, presos, torturados, por serem cristãos, por seguir a Jesus. E o que é mais triste e mais lamentável é que muitos que se dizem cristãos são os pais da opressão, da marginalização. São os pais da escravidão. São os pais da homofobia. É triste ver como, em nome de Deus, ainda se extermina, se aniquila. E muitas pessoas acham que estão fazendo um grande serviço para Deus. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.